Olá! No conteúdo de hoje eu vou sair do meu normal e vou falar um pouquinho algo sobre mim. Queria saber como começou o meu amor, essa minha paixão por esses filmes no geral. Filmes e, no caso, fazer coleções, porque essas coleções são a minha vida. E também não só com coleções, filmes, mas tudo no geral, novela, seriado, tudo. E vou contar bem resumido, porque é uma história bem longa. Então se prepara para entrar na minha vida e vem comigo embarcar nesse meu incrível mundo. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Bom, para quem não me conhece, eu tenho que dizer que eu venho de uma família totalmente desestruturada, uma família tóxica. Viver antigamente na minha casa era um verdadeiro inferno. Tirando as mulheres, né, foco para os homens. Mas eu não vou citar nome porque eu não quero imortalizar ninguém que me fez mal. Não quero quem saiba quem foi e muito menos quem eram. Mas sim que saibam que não foi uma época fácil para mim. Quando se é criança, não é fácil viver num ambiente desestruturado. E como foi minha válvula de escape para fugir desse mundo infernal que era a minha casa? Eu tive momentos bons, mas poucos. Os maiores momentos bons da minha vida era quando eu comecei a descobrir essa coleção que vocês estão vendo. Uma parte dela, você não precisa mostrar todas. Mas nem tudo também foi ruim, ou de coisas más, ou desgraças, porque eu tô vivo, né? Então se eu tô vivo e tô aqui, é porque eu tive sim um pouco de amor. E eu acho que se não tivesse tido, eu já teria morrido. Mas não foi fácil sobreviver aqui mentalmente, não. E para conseguir sobreviver, eu fui me fechando no meu mundo, num mundo onde era tudo perfeito dentro da minha cabeça. E foi aí que entrou os filmes. Eu me lembro até hoje que o primeiro filme que eu vi foi Branca de Neve e os Sete Anões. E eu me identifiquei muito com a personagem, porque ela sofria. Ela era uma pessoa muito boa e sofria nas mãos da madrasta malvada. Titanic foi o segundo filme que eu assisti. E foram filmes que me marcaram e me acompanharam por toda a minha vida e ainda me acompanham. E depois entrou Scooby-Doo, que foi outro filme que me ajudou a fugir da realidade e entrar no meu mundo. São muitos filmes importantes para mim, mas esses que eu citei foram os que realmente foram mesmo e até hoje são importantes na minha vida. Antes, quando eu era criança, eu tinha uma caixinha onde eu guardava um monte de papelzinho que era o meu escape para as coisas que eu vivia aqui dentro de casa. Mas depois entrou os DVDs na minha vida, isso foi no ano de 2004, depois que um membro importante da minha família morreu. E com a morte desse membro que foi que começou realmente o inferno. E aí entrou o amor por DVDs. Na época eu não tinha um aparelho e esse foi o primeiro que eu tive. Eu vi numa prateleira de uma videolocadora que eu lembro até hoje o nome, Casa Nova. E eu no impulso fui lá e comprei, peguei o cartão escondido da minha mãe na época e consegui. E foi aí que eu incentivei minha mãe a comprar o aparelho. E nisso ela comprou o aparelho de DVD e eu consegui mais outro DVD. Esse foi o segundo DVD da minha vida, X-Men 2. Eu não sei porque esse foi o segundo, mas eu lembro que eu me encantei pela capa, muito bonita, né? Logo depois, eu me encantei por esse filme de terror, Madrugada dos Mortos. Também é um filme que eu vi pra caramba, que eu sei de cor e não aguento mais ver dublado. Quarto filme que eu comecei em minha coleção foi Lara Croft, Tomb Raider 2. Quinto foi Resident Evil 2, Apocalipse. Sexto foi Grace, Nos Tempos da Brilhantina. Eu alugava tanto na videolocadora que o cara deu um jeito de conseguir isso aqui e me vender, porque ele não aguentava mais me ver alugando esse filme. E eu gosto dele ainda, não tanto como eu gostava antes, mas ainda é um bom filme. Teve mais esses dois também, Dois Filhos de Francisco e Floribelo Musical, todos da época. Foram os primeiros filmes que eu tive mesmo. Esse eu tinha comprado de Dia das Mães para minha mãe, só que ela não se importou muito, então ficou para mim. Basicamente todos os DVDs que eu compro ficam para mim, mesmo comprando para os outros. No final das contas, quem cuida sou eu. E o primeiro DVD da Branca de Neve que eu tive é do ano de 2009, se eu não me engano. Até então, antes eu não tive nenhum. E foi um sonho ter conseguido isso. Na época que eu virei fã do Titanic, teve uma revista que fez uma promoção e que vendia e dava a fita VHS em partes. Primeiro deu a capa, depois foi a fita parte 1 e depois foi a fita parte 2. Era uma loucura para quem é ansioso e naquela época eu já tinha ansiedade.
E essa foi a primeira fita VHS do Titanic que eu tive. Eu tenho até hoje. Não é daquela época que se perdeu por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, foi se perdendo. Isso aqui eu comprei com um tempo depois para guardar de lembrança. E também nunca me deixaram ter um VHS da Branca de Neve e eu consegui ter exatamente com essa capa tempos depois. Também não é o mesmo daquela época, porque foi se perdendo também com o tempo. E depois, para satisfazer os meus desejos infantis, eu comprei um montão disso aqui, só para ter o prazer de ter, já que não me deixavam ter. Agora, ninguém pode dizer o que eu posso ou não posso ter. E depois também entrou a época de Blu-ray. O primeiro Blu-ray que eu comprei foi esse aqui, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, edição Vampira. Não tem muita diferença da edição normal. Isso aqui só é uma edição que eles tinham cortado as cenas da Vampira no outro e depois lançaram essa edição aqui, mas só com cenas da Vampira. Não tem muita coisa diferente não. E também não é muito longo. A versão de cinema tem 131 e a versão com a edição Vampira tem 151 minutos. Não é muita coisa se for parar pra ver. E outra coisa, esse filme aqui também foi um dos filmes que me fizeram ser fã de filmes de terror. É bobo, eu parei pra ver, hoje em dia não é tão assustador assim, mas na época, a primeira vez que eu vi, era muito aterrorizante. E eu pensei que eu fosse morrer e não ia ver de novo esses filmes, mas tanto procurei que acabei encontrando. E descobri também que tem uma versão de 2016. Eu parei no 4, O Pesadelo Continua. Não imaginei que fosse ter mais. Mas depois eu descobri que teve. E foi legal poder rever isso aqui depois de muito tempo, um filme que eu nunca pensei que fosse encontrar. E agora eu posso morrer tranquilo, porque já vi essa franquia. E esses primeiros que eu mostrei foi só os primeiros da minha coleção. Eu não tinha tanta liberdade para seguir comprando assim naquela época. E foi nos anos seguintes que eu fui aumentando, que aí minha mãe já me dava mais liberdade. E olha, a emoção de ter esses DVDs, de comprar esses primeiros DVDs na minha vida é inexplicável. Eu não sei dizer o que eu senti, só sei que era como se fosse uma parte em mim que vivia. Cada vez que eu assistia cada coisa dessa que eu comprava, ou até revia, para mim era um novo mundo. Sempre mudava alguma coisa na minha cabeça, eu era mais feliz. Apesar de tudo que eu vivia, mesmo tendo os momentos que era quase impossível viver, quando eu assistia ou quando eu dormia abraçado com eles, era como se eu estivesse descansando em paz. Eu diria que é uma emoção pós-morte. Eu diria que era como estar no céu para mim. Já que eu vivia no inferno, quando eu estava junto com a minha coleção, era o céu para mim. Ainda é. Não é a mesma coisa que antes, porque agora eu sou outro. Minha cabeça mudou, minha vida mudou, tudo mudou. Agora eu sou outro. Mas ainda assim, quando eu tô com a minha coleção, é como se fosse uma válvula de escape de toda a minha realidade. Apesar da minha realidade não ser mais tão ruim como era. Ela é uma realidade boa. Eu amo a minha vida agora. Eu peguei uma paixão tão louca pela minha coleção que eu perdi a cabeça. E ai de quem mexesse nesses DVDs sem me avisar. Eles eram como se fossem meus filhos. E para ficar tranquilo, ou eu assistia ou eu dormia com eles no meu lado. E cada filme que eu curtia eu já queria ter na minha coleção. E meu amor por filmes foi só aumentando. Aí também depois teve a entrada das novelas na minha vida. E nisso eu fui me fechando no mundo. Eu não era considerado uma pessoa normal, porque eu só queria saber de filme, de DVD e de novela. Eu existia só para isso. E detalhe, na época eu não escutava música. E eu suportei todo o inferno na minha casa calado, mesmo com medo, sempre calado, aturando tudo que tinha que viver, até o momento que alguém cismou de implicar com meus DVDs. Sério, nesse dia eu virei um bicho. Eu queria matar a pessoa, tiveram até que me segurar. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. E já que não tinha ninguém para me defender, e como na minha cabeça meus DVDs eram meus filhos, eu defendi da forma que eu imaginei. E foi uma forma tão violenta e assustadora que todo mundo na casa ficou em alerta. E nunca mais fomos os mesmos. O problema não estava nos filmes, nem na minha coleção de DVD, em nada. O problema estava nas pessoas que botavam terror dentro de casa. E não tiraram, porque no fim das contas viram que se tirasse ia ser pior.
E no fim, como eu disse, depois desse dia todo mundo ficou em alerta. Foi um longo caminho e longos anos até conseguir ter paz dentro de casa. E nesses longos anos e longos caminhos, eu fui aumentando esse meu amor e a minha coleção e tudo mais que vocês imaginam que me faziam bem. Não me fazia tão bem assim, mas naquele momento, naquela minha cabeça depressiva e triste e traumatizada, era o que era a minha vida, era a minha realidade. E teve tempos que eu era visto como o errado, porque eu queria defender as pessoas, porque eu queria me defender. Como na cabeça da pessoa que vivia aqui, da mulher que vivia aqui, no caso a minha avó, o certo era deixar os homens fazer o que eles quisessem. Os homens mais velhos, eu tô dizendo, porque os mais novos não podiam falar um A. Mas ainda assim, eu segui me defendendo e defendendo quem precisava de defesa. E olha como era a cabeça daquela época. Eu acreditava que eu estava vivendo em um filme de terror. E isso que me fazia lutar para ter paz, para ter o meu final feliz, que só veio depois de muito tempo. E agora não é muito diferente daquela época. Eu ainda amo filmes, novelas, agora amo seriados também. Eu só acrescentei o teatro na minha vida depois disso. Tudo isso me salvou, meu amor por coleções, por filmes, por novela, por seriado, mais pessoas que entraram na minha vida e me ajudaram. Mas olha, apesar de tudo isso, eu tentei me matar 3 vezes. E tudo sem sucesso. Se eu tentei foi sem sucesso. E se eu tô aqui hoje, é porque não era pra ser. Eu ainda tenho uma longa jornada de filmes pra comprar e teatros pra assistir. E novelas pra ver, seriados pra ver e tudo relacionado à arte. E basicamente é isso. Os filmes foram uma das coisas que me salvaram nessa jornada infernal de uma parte da minha vida. E eu pretendo morrer gostando de tudo isso, tudo que tem a ver com filme, teatro, seriado, novela, enfim, tudo relacionado à arte, eu vou morrer gostando. A diferença é que agora eu não preciso mais fugir de realidades ruins dentro de casa, a não ser a minha cabeça. Essa é a parte mais difícil de conviver. Mas fazer o quê? Consequência dos anos de não tranquilidade que eu tive quando eu era criança. E viva as produções cinematográficas. E dito isso, termino por aqui. Espero que tenha ficado um pouco de compreensão em tudo que eu falei, como foi essa minha jornada de gostar de filme, como foi a emoção de comprar os DVDs. Espero que tenha curtido saber um pouco de uma parte da minha vida. E como começou a minha paixão e até o meu amor por filmes e tudo no geral. Até mais!